Vamos abrir a Bíblia? Oséias capítulo 14. Profeta Oséias capítulo 14. Hoje nós vamos fazer diferente hoje, nós vamos pedir o Marquinho. Marquinho fica de pé e ora pelo pastor. Amém. Obrigado, Marquinho. Oséias capítulo 14 até o verso 8, vamos fazer a leitura responsiva. Participe aí, deixe sua Bíblia aberta, tá? Não feche a Bíblia. Verso número 1 diz: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o Líbano e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os que se assentam de novo à sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Amém, Deus, louvamos o teu nome, pedimos graça, misericórdia e bondade sobre nós agora. Perdoa os meus pecados, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não tem nada mais profundo nas Escrituras, nada mais lindo do que receber um convite do próprio Deus. Quando você lê as Escrituras e você se depara com volta para o Senhor, vinde a mim, coisa mais espetacular. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus, diz Jeremias capítulo 3, verso de número 22. Mais um convite de Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se renovares as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Jeremias capítulo 4, verso de número 1. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Joel capítulo 2, convites de Deus para o seu povo. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Isaías capítulo 31, verso de número 6. E, finalmente, o grande convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. São os convites de Deus para o seu povo. Volta, ó Israel, vinde a mim, diz Jesus.
Este último capítulo de Oséias é um imperturbável registro sobre o tema misericórdia de Deus para com o seu povo, para um povo arrependido. O livro de Oséias é essa metáfora que vai falar sobre o casamento de Oséias com Gomer, uma prostituta, uma mulher que adulterou. E Deus usa a estrutura deste livro, o profeta Oséias, para mostrar como é difícil para o coração de Deus lidar com a infidelidade. E ele usa Oséias, o casamento de Oséias, que demonstra a infidelidade de Israel para com o Senhor. Isso está descrito por Oséias em termos de uma esposa que voltou as costas para o marido fiel, a fim de ir atrás de amantes indignos. O livro de Oséias, talvez mais do que qualquer outro livro do Velho Testamento, expõe o coração de Deus. E Oséias vive nesse casamento o que Deus estava passando em relação ao seu povo, Israel. E se você ler o livro do profeta Oséias, você vai chorar. Do capítulo 1 até o capítulo 14. Nos primeiros capítulos, descrevem a vida de Oséias. E ele se casa, mas a mulher dele se torna adúltera. E ele sofre com a infidelidade dela, mas ainda mostra a misericórdia para torná-la de volta. Irmãos e irmãs, assim Deus viu sua noiva, o povo de Israel, se envolvendo com outros deuses, ou seja, cometendo adultério espiritual. Mesmo depois de tudo que Israel havia feito, Deus teria graça e misericórdia para reconciliar com essa esposa adúltera e estabelecer uma nova aliança com ela, o seu povo. E esse livro então usa algumas metáforas e simbolismos que ilustram a amplitude do amor de Deus para com o seu povo. Veja bem o que Deus viu com o seu povo descendo, abandonando Moisés e criando sua própria estrutura, o bezerro de ouro, para uma falsa adoração. E Deus manda Moisés de volta para exortar esse povo, chicotear esse povo, dizer que eles estão infiéis e que eles precisam voltar-se para Deus. E aqui, nesse texto, eu queria pensar com vocês sobre esse Deus que nos chama para bem pertinho. Volta, ó Israel. A primeira coisa que nós encontramos no texto aqui é Deus nos chamando todos os dias. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Abra sua boca, conforme o texto no verso de número 3, verso de número 2. Perdoa toda a tua iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos seus lábios. Irmãos, me chama a atenção, Oséias voltou-se para o seu povo com um pedido. Volta para Deus. E aí, me chama a atenção que Moisés usa essa palavra. Vocês estão caídos todos os dias. Irmão, sabe o que isso chama-nos a atenção? É que todos os dias Deus está nos chamando.
Porque todos os dias nós caímos. Diz o texto que Oséias está informando ao seu povo: volta, porque vocês estão caídos pelos seus pecados. Isso me chama muita atenção, porque em vários momentos da nossa caminhada diária, nós caímos. E nós somos lembrados por esse convite espiritual, através do Espírito Santo: volta, volta, arrepende-te, você fez bobagem, você infringiu mandamentos, você descumpriu regras de testemunhos, de ética, de caráter, volta. Ô irmãos, como é impressionante a gente analisar o nosso coração. Como o pecado coloca a pedra de tropeço na nossa vida diária. Hoje de manhã nós falamos sobre a intimidade com Deus, a vida devocional, quanto tempo dura a sua devocional, quanto tempo você ora, quanto tempo você desliga tudo e vai para o teu quarto e fala com o teu pai em secreto e diz para ele tudo que você precisa, quanto tempo dura isso? Porque sabe o que está acontecendo? A maioria das pessoas, os cristãos, e nós estamos sendo engolidos por essa dinâmica do dia a dia, da ansiedade, do sufoco, das atividades, não estamos tirando um bom tempo para Deus. Tivemos testemunho de pessoas, de pastores lá no presbitério, na reunião, que disse que conseguiu ficar 3 horas na presença do Senhor. Alguns dos seminaristas consultados, como é que era devocional e quanto tempo, 2 deles responderam com muita clareza e fidelidade: minha vida está bagunçada. Irmão, sabe por que isso chama atenção? Que Deus nos chama todos os dias, porque todos os dias nós vacilamos. Essa é a primeira necessidade aqui da intimidade com Deus, desse Deus que deve estar bem pertinho de nós. Mas é Ele mesmo quem estende o convite toda hora: volta, 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 volta. A nossa consciência não nos permite omitir quando nós erramos. A primeira coisa, então, a ser percebida aqui é o convite de Deus, que é todo dia. Deus nos vê como seres caídos e quer nos levantar. Você vai observar que agora, nesse primeiro momento, Deus chama dizendo que é todo dia: volta, ó Israel, porque por os teus pecados tu estás caído. Veja que no verso de número 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio. Deus nos chama, queridos, é para nos tirar da aflição da vida e nos colocar no refrigério. Porque Deus zela, Deus cuida pelo seu povo. E Ele não quer distanciamento. Ele quer intimidade, Ele quer prazer na sua devocional, Ele quer alegria na sua adoração, que é o principal objetivo da sua vida. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória e da graça de Deus. Por isso nós precisamos de Deus e Ele nos convida todo dia, toda hora. Volta, volta. Vai num canto. Diz para Deus: eu estou voltando, eu preciso voltar. E veja, meus queridos, que nesse convite de Deus inicial, nesse convite aqui, através de Oséias, tem algumas condicionais. A primeira delas que nós vemos aí, Oséias pede confissão de pecados. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos o vosso coração, convertei-vos ao Senhor. Arrependimento. Conversão de rumos, conversão de atitudes. Por isso que eu estou colocando para vocês primeiro que Deus nos chama todo dia, toda hora, porque nós vacilamos constantemente e Deus está nos chamando a essa mudança de rota. Mudança de perfil, mudança de diálogo, mudança de companhia. Porque Ele nos quer pertinho, Deus e eu, Ele nos quer. Ele nos ama, Ele nos chama. E aí essas condicionais é quebrantamento, é arrependimento, é choro, é confissão, é pedido de perdão.
Confissão de pecados e renúncia deles na vida de Israel resultaria em bênção. Como nós vemos o consequente louvor e ação de graças. O louvor é comparado ao sacrifício que é oferecido pelo crente cheio de gratidão. Irmãos, a gente canta aqui com entusiasmo, músicas que nos levam à adoração plena, alegria extrema na mensagem cantada, no louvor a Deus. A gente canta porque a gente foi de alguma forma tocada por quebrantamento e a gente reconhece espiritualmente quem é Deus e a gente louva com entusiasmo e há edificação, há lágrimas. E aí a gente canta com gratidão, louvor, gratidão a Deus por aquilo que Ele é, expressando isso com lábios, plenos pulmões. O Gabriel estava compartilhando comigo que lá na UPA, no Espírito Santo, onde eles foram, os adolescentes, no congresso o ano passado, né, Gabriel? Ele foi um dos momentos mais gostosos que ele teve lá, foi no momento do louvor. Na hora das músicas, dos cantos, ele chorou, ele contando para mim, tão bom que estava, tão agradável, espiritualmente ele estava edificado. Então, nosso coração é um coração quebrantado para poder louvar e ter um espírito de gratidão. E é interessante aqui, queridos, que Deus fala através do profeta Oséias, Ele quer ver corações, Ele não quer ver sacrifícios. Ele não quer ver ritual, Ele não quer ver você levantando as suas mãos e balançando elas para o ar, Ele não quer ver você pulando, encenando, coreografando. Ele quer ver o seu coração, se de fato há quebrantamento, se você tem intimidade. E é por isso que essas são as condicionais. Volta a Israel, confessa os pecados, arrepende-te. Irmãos, o que muda o homem é arrependimento e mudança de rumo, conversão de coração. E nós precisamos estar atentos a isso. E é por isso que esse primeiro convite aqui de Deus para voltar, ele é diário e ele é contínuo. Volta. Eu saio na rua e eu erro. Eu converso com uma pessoa, às vezes eu vacilo no diálogo. Eu distorço a minha conduta com muito pouca coisa. E Deus está nos convidando como igreja, como cristãos. Volta. Arrepende-te. Essa é a primeira coisa que o texto apresenta para nós. Segundo, querido, Deus é o único caminho. Por isso nós temos que estar bem pertinho dele, porque ele é o único caminho. Ele está dizendo aqui, no verso de número 3, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Primeiro ele está dizendo que os recursos aqui materiais, a tropa, o grande exército de animais, os grandes meios de transportes que tinha na Assíria, a riqueza não salva. Os ídolos que ele está dizendo aqui, feito pelas mãos, também não salvam. Nada nos salvará, nada resolverá a nossa causa. Portanto, Deus é o único caminho. Oséias está dizendo para o seu povo aqui, volta com o coração quebrantado, porque só em Deus. Não é numa tropa, não é numa boa charrete, não é num bom carro que você vai vencer as suas dificuldades e ser salvo. Oséias aqui insistia, que da Assíria não vem salvação. Precisa quebrantamento e precisa buscar a Deus, que é o único caminho. Israel sentia-se tentada a confiar em um ou outros poderes rivais para a satisfação de suas necessidades. Mas Oséias dizia e tentava fazê-los lembrar que tal política resultaria em juízo divino. Cativeiro. Volta com o coração quebrantado, porque Deus é o único caminho. E aí restaura a lei, restaura o coração, restaura a alegria da adoração, mas é em Deus. Não confieis em príncipes, não confieis em cavalos, em tropas, mas em o nome do Senhor nosso Deus, assim diz a Bíblia. A obra das nossas mãos, aí refere-se àqueles ídolos feitos lá atrás que eu citei, Arão. Eles confiavam e se deram mal. O caminho é Deus. A salvação não viria da Síria, Egito ou dos próprios esforços e invenções idólatras de Israel. O povo de Deus precisa de Deus, conhecer a Deus, intimidade com Deus, alegria em Deus.
Esperança em Deus, renovada todos os dias. Nas palavras aqui, órfão alcançará misericórdia. Israel foi descrito como um órfão sem pai que o sustentasse. E Osés está narrando isso para o povo. Não há abrigo, não é pela nossa força, não pela nossa inteligência. Diz o texto, em Deus há misericórdia. Irmãos, ao aproximarmos de Deus, por meio da oração de fé, nós devemos rogar-lhe que primeiro nos ensine no que devemos pedir. Nós conversamos aqui hoje de manhã de forma simples, que a nossa oração particular, a nossa oração da nossa devocional, pessoal, ela é simples, honesta, fiel a Deus, com palavras simples, objetivas de coisas às quais eu me sinto necessidade. Não tente impressionar a Deus, não tente enganar a Deus, e nem invente coisas extraordinárias para poder querer enganar a Deus, ou com falsas repetições, ou vãs repetições. Nós devemos ser fervorosos para com Ele, rogando-lhe que retire toda a iniquidade do nosso coração, e encha o nosso coração com fidelidade, com integridade, nas nossas simplicidades, na nossa honestidade, porque Ele é o único caminho. Não adianta eu querer enganar Deus e querer fazer alguma mudança no meu projeto que está na direção de Deus. Não adianta eu querer enganar a Deus e fazer de forma diferente. José está ilustrando e dizendo para ele, porque eles confiavam em estratégias do reino, eles confiavam no palácio, eles confiavam no império. E José está dizendo para ele, olha, não vai ter nenhum cavalo para tirar vocês, fazer vocês correr da guerra, ou fugir do assaltante, não vai ter isso, não vai ter picanha na caixa do correio. Brincadeira, tá, gente? É isso que o José está dizendo, confie em Deus, o caminho é Deus. Irmãos, como nós falamos de manhã, Deus enchendo o nosso coração de prazer, nós vamos estar sustentados por aquilo que Ele nos dá, que é a base da nossa necessidade. Não vai nos faltar nada, o caminho é Deus. Em terceiro aqui no nosso texto, nós vimos que Deus é tudo. 4 a 6, Moisés vai começar a narrar agora. Estender-se-á os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua forma será como a do vinho do Líbano. Irmãos, está dizendo aqui o texto, José está dizendo, olha, Deus é tudo, vocês não precisam de nenhuma invenção. Israel busca o rosto de Deus e não buscará em vão, a ira de Deus está diante deles. Aqueles a quem Deus ama, os ama espontaneamente. Não porque eles o mereçam, mas por seu próprio bem e bom prazer de amar o seu povo e trazer o seu povo de volta. E conduzir o seu povo à intimidade, à adoração, o prazer da presença de Deus, foi um dos pontos que nós falamos de manhã. Na sua oração pessoal individual, no seu quarto, você tem que ter prazer em Deus, não é entrar ali e usar também de vãs repetições, ou dizer, tecnicamente eu tenho que ter, diz o pastor, meia hora de oração, então vou para ali orar. Não, não é isso, é prazer em Deus. Porque Deus tem prazer em dizer para nós, volta, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Esse é o nosso Deus. O Senhor Deus será para eles tudo aquilo que eles necessitam. Vejam bem o que o nosso texto está dizendo aqui. Deus cura o nosso coração infiel. Veja o verso 4, curarei a sua infidelidade. Irmãos, percebe que Deus olha para o seu coração e diz que o seu coração é infiel, mas Ele diz que cura. Ele muda esse princípio de infidelidade para fidelidade. Ele olha para o seu coração sincero e vê quebrantamento honesto, legítimo, e diz, está curado.
Porque Ele tem prazer no seu povo. Deus nos ama como ninguém, queridos. E Deus tem uma luta, um esforço, ao ponto dele mesmo dizer, lá em Gênesis, que ele se arrependeu de fazer o homem, mas ele luta e usa profeta, usa sacerdote, usa reis, até ímpios, para poder cuidar e zelar do seu povo e trazer o seu povo de volta. O povo, quando sai do cativeiro, sai por um edito de um rei ímpio, que Deus usa para abençoar e cuidar do seu povo. Não chega, esse povo meu já pagou um preço alto no cativeiro, 70 anos, e usa um rei para editar um edito lá e trazer o povo de volta à liberdade, a restauração do templo de Jerusalém, a restauração das leis, dos mandamentos e da palavra de Deus, porque Deus ama o seu povo. E aí diz o texto, querido, que Deus é como orvalho, Deus nos faz florescer, Deus nos usa, Deus diz o texto que vai estender os ramos, e aí nós vamos lembrar de José do Egito, lá em Gênesis 49, verso 23, e José do Egito estenderá os seus ramos sobre os muros, será um testemunho do lado de cá, do lado de lá. Aí por isso que nós entendemos o primeiro convite de Deus, através de Osés, ao povo volta com corações quebrantados. Eu sou o único caminho, em mim vocês vão encontrar tudo, prazer, refrigério, alegria renovada, alegria do dia a dia, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Nós não adoramos a Deus só domingo no nosso culto, nós adoramos a Deus todos os dias. Oh, irmãos, o nosso brilho será como o da oliveira, diz o nosso texto. E se você não viu, não conhece, procure ver algum vídeo, alguma história de uma oliveira nos corredores, nas beiras das estradas de Jerusalém. Procure ver alguma história, algum vídeo. Você vai ver as oliveiras nos pés, as oliveiras que caem, elas são pretas, bonitas, lindas, brilhantes. E você vê ali os turistas e os guias turísticos pegando e mostrando por que a oliveira é tão importante. E por que aqui o profeta usa esse brilho da oliveira? Que você será como o brilho. Ele está usando aqui o bom perfume, que será como o perfume do Líbano. Você terá esse bom perfume de Cristo, o bom perfume, a boa fragrância que é citada por apóstolo Paulo. Crescerão para cima e serão mais florescentes, crescerão como o lírio, que quando chega à sua altura torna-se uma flor linda, também cresce para baixo, lançando suas raízes, serão mais firmes. É isso que Osés está dizendo, você será um crente que brilha, que tem perfume, que tem alegria renovada, que terá firmeza. Osés termina o seu livro, depois de tanto sofrimento com a sua esposa adúltera, depois de ter restaurado o coração, o seu casamento, trazer de volta a sua mulher para a intimidade, a comunhão e a adoração do lar, restaurar o lar. Osés agora escreve para o povo, olha, volta vocês todos, porque o meu convite é o convite de Deus para a restauração. Leia o livro de Osés. Talvez você vai chorar, talvez você vai ter problema, porque você vai se sentir muito abençoado, ou você vai se sentir muito preocupado com a vida do povo de Deus, a vida do povo de Israel, e talvez você se identifique. Irmãos, finalmente Deus nos enche de prazer, como eu falei de manhã. Veja só o verso número 7 e 8. Ele, os que se assentam de novo à sua sombra, voltarão, serão vivificados como cereal, florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Prazer em Deus, queridos. Quando o povo de Deus clama em genuíno arrependimento, Ele está pronto a vir em seu auxílio e curar a sua infidelidade, diz o texto. Quando o convite de Deus é claro, ele é de forma segura e entendido, Deus cura a infidelidade. Deus renova os vínculos.
a prontidão da adoração, a leveza no relacionamento fraterno, a comunhão integradora nos laços aqui fraternos com os irmãos. Quando Deus cura as infidelidades, o amor do Senhor é motivado pela sua própria graça e não por algum mérito de seus súditos. As promessas de Deus dizem respeito àqueles que obedecem às suas ordenanças, aqueles que habitam debaixo da sombra do Altíssimo, e não aqueles que somente fogem a esta sombra para amparar-se do fulgor da hora quente, da hora amarga da vida. Deus tem que ser o prazer da sua vida. Você tem que parar de fato para ouvir Deus e falar com Deus e ter prazer na presença dEle. Quando o homem é de fato levado a Deus, todos aqueles que vivem debaixo de sua sombra têm a vida beneficiada. Quando uma mulher é levada a Deus, todos aqueles que vivem a sua sombra têm a vida beneficiada. Os amigos são beneficiados, os vizinhos são beneficiados. Os frutos santificadores aparecerão em sua vida. Assim, nós, os crentes, cresceremos em experiência e na fertilidade do Evangelho, na exposição dele, com integridade, com amor, com zelo, com entusiasmo. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. Irmãos, vejam bem. Deus nos quer pertinho e Ele nos convida todos os dias. Porque Ele é o único caminho. Ele tem tudo e Ele é prazeroso. Ele te quer. Deus e eu não é à toa. Nós queremos incentivar você a ter essa intimidade com seu Deus. Esse mês nós vamos falar sobre oração. Escola dominical, cultos. O mês de fevereiro nós vamos falar sobre santificação. Venha. Entusiasmo. Preencher os vazios que tem no seu coração desse Deus que quer você, que te ama, que deve ser o seu prazer. Eu quero fazer uma aplicação só uma, e você vai entender, claro. Quem é o sábio que entenda estas coisas? Quem é o sábio que entende essas coisas? Que eu disse? Que Osés disse? Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias capítulo 14, verso número 9. Finalizando a sua carta, finalizando o seu livro. Quem é sábio, entenda, e prudente, saiba que os caminhos do Senhor são retos e justos, e andarão neles. Isso que Oséias está nos ensinando aqui. Isso que eu expus para você. Se você é sábio, procure andar assim, nesses caminhos. E diz o texto, os transgressores neles cairão. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus, agradecer pela palavra. Alegria de sermos um povo de Deus, Deus e nós, Deus e eu. Que isso preencha os seus vazios, dê prazer na caminhada, que dê entusiasmo na sua devocional, na sua vida pessoal, espiritual, conjugal, familiar, paterna, materna, profissional. Seja isso em você, Deus e você, Deus e eu. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Declaramos isso e sabemos que o Senhor nos ama. E tudo que o Senhor quer de nós é intimidade, fidelidade, volta
aos teus pés com quebrantamento, arrependimento, com socorro, buscando no Senhor saídas e encontrando pelas promessas do Senhor fiéis, promessas fiéis que o Senhor tem tudo, o Senhor é fiel, o Senhor nos descansa, o Senhor nos quer perto. Oh Deus, nos encha de prazer em estarmos na Tua presença, seja aqui, seja nos nossos momentos pessoais, no nosso momento cotidiano, ir e vir, no nosso orar sem cessar, que isso seja prazeroso, que não seja apenas da boca para fora, mas que seja íntimo e com fidelidade, ouvindo do Senhor as respostas, sentindo o prazer, a alegria, a confiança e a proteção do Senhor todos os dias. Abençoa aqui o Teu povo, guarde cada um de nós debaixo das Tuas promessas, debaixo do Teu amor. Nos ajude a vencer os males que habitam em nós e a podermos ser mais perfeitos diante do Senhor que é perfeito. Em nome de Cristo Jesus oramos, amém.